Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao EducaPE. Eu sou a Amanda, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar de uma engenharia diferente, tá? Que é a engenharia genética. Mas não fiquem preocupados que aqui a gente não vai fazer cálculo, ser bem tranquilinha, diferente da engenharia que a gente já conhece, beleza? Na engenharia genética, gente, ela é um braço dentro da biotecnologia, que é um ramo dentro da biologia. Então é bom a gente ter uma ideia disso, tá? E que na área de genética, ela é a parte mais moderna, tá? Surgindo ali lá no final do século XX. E para a gente entender a engenharia genética, é interessante que a gente lembre aí dos conceitos de genética, tá? Quando eu falo genética, vocês vão lembrar aí de Mendel, né? Cruzando as ervilhas, aqueles trabalhos que eles fizeram, né? Que ele fez. Cruza a ervilhinha verde, cruza a ervilhinha amarela. Vocês vão lembrar aí das moscas de frutas, né? Esses trabalhos dentro da genética clássica. Mas não se enganem, tá? Esses trabalhos foram bastante importantes e são bastante importantes até hoje, mas a gente avançou, né? As técnicas avançaram, o conhecimento também avançou e a gente já saiu, né, daquele cruzamento lá de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel, que fica aí para o basicão, né, da gente, para a gente entender a genética clássica, e estamos aqui para dentro da engenharia genética, que são as técnicas mais aprimoradas, né, o que tem de mais novo dentro da biotecnologia, dentro da manipulação do material genético, né, de um DNA. Então, é bom a gente pensar nisso, né, a evolução, o progresso da genética, tá? E aí, a gente vai saber um pouquinho sobre o que é essa engenharia genética, né? Falar um pouco sobre enzimas de restrição ou endonucleases e quais são as aplicações mais recorrentes aí na nossa sociedade, mais faladas e comentadas, beleza? Então aqui, a engenharia genética é a manipulação direta do DNA de um organismo, tá? De um ser vivo. Então, é muito importante a gente saber os conceitos de genética clássica, o que é um gene, alelo, fenótipo, genótipo. A gente sabe aquela ideia de primeira e segunda lei de Mendel, tá? A importância dos trabalhos dentro da genética e das descobertas genéticas das drosófilas, né? Da primeira planta descoberta, que é a Arabidopsis. Então, dos genes modelo, né? Genomas modelo. Então, é bom a gente ter uma ideia disso. Mas também a gente lembrar que desde o fim do século XX, lá dos anos 90, né, desde a ovelha Dolly, muita coisa aconteceu. E a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, a engenharia genética, como eu disse, surge ali no século XX, tá? No final do século XX. É um ramo da genética, como eu disse, e é importante a gente saber esses conceitos, tá? Assim como os conceitos de meio ambiente, que a gente precisa saber, né, ecologia, tudo isso está associado, tá? E as principais aplicações da engenharia genética no nosso cotidiano, a gente vai ver em clonagem, exame de DNA e na transgenia, tá? E a gente também tem uma ferramenta que é muito importante aqui na engenharia genética, que são as endonucleases ou enzimas de restrição, tá? Que elas cortam o DNA no lugar de interesse, no local de interesse, tá? Inserindo ali a informação genética que é específica, que você deseja. Beleza? Então, ela faz um corte e costura do DNA de interesse. O que é que acontece aqui na engenharia genética? Em uma das aplicações, tá? A gente tem a clonagem de DNA, que são cópias geneticamente idênticas, mas isso não é novidade para o ser humano, tá? Ou não deveria ser. Porque desde que o mundo é mundo, a gente tem clonagem, tá? Então, por exemplo, se a sua mãe, né, tem um pedaço de planta, e aí ela faz a estarquia lá, né, no teu terreno, ela faz ali clones, né, ela produz outras plantas iguais, então ela está fazendo uma clonagem. Ou se uma bactéria num lago enorme, ela se reproduz assexuadamente, tá ali se reproduzindo, tendo mais bactérias e bactérias e bactérias, ela está fazendo clonagem, beleza? Ou então, quando em um determinado momento,
tá se realizando a mitose, então eu estou produzindo ali cópias do material genético, né, duplicado. Então, a clonagem está presente na nossa vida, só que a gente não percebe. E talvez a gente deu o start quando, lá no final dos anos 90, né, início de 2000, teve as primeiras pesquisas científicas com mamíferos, e exclusivamente com a Dolly, a ovelha, que assim foi chamada, tá? Que viveu cerca de 7 anos, e a Dolly acabou por morrer, ela era bichada, essa é a verdade, ela capengava muito, tinha muitos problemas de doenças, né? Outros problemas associados, enfim, essa Dolly, ela durou até muito, se a gente for pensar bem, porque ela foi originária de um DNA já antigo, né? Uma molécula de DNA antiga, então já era de um óvulo adulto, de uma célula adulta. Então o que é que acontece? Ela teve vários problemas no decorrer aí de vida dela, certo? Mas foi um grande avanço dentro da engenharia genética. Agora a gente não se engane, tá? Porque até o momento no Brasil é proibida a clonagem, por exemplo, humana, tá? É uma questão de bioética aí, sendo sempre discutida. E não é tão fácil se clonar. Então, clonar humano não vai ser tão fácil assim, certo? Então, a gente vai caminhando passo a passo, porque é uma técnica bastante complexa. O que é que aconteceu aqui na Dolly, tá? Eu tinha o indivíduo 1, uma ovelha, e o 2, né? O indivíduo A e B. No indivíduo 1, a célula era somática, tá? E no indivíduo 2, eu tinha o óvulo. O que é que aconteceu? Retirou-se o núcleo das células e em seguida colocou-se o núcleo da célula somática no óvulo. E aí o indivíduo formado foi um clone do indivíduo 1, que tinha lá a célula somática, que é a célula mais velha, vamos dizer assim, a célula adulta. Beleza? Então, basicamente foi isso que aconteceu lá com a Dolly. Agora percebam o seguinte, lembrem dessa informação, tá? O núcleo que tem toda a informação genética, tá, da gente, e além disso, existe o DNA mitocondrial, que vocês vão poder ouvir muito aí nas suas aulas, nas questões que forem resolvendo. E o DNA mitocondrial é o DNA pertencente à mãe, não esqueçam disso, a gente até brinca assim, a Eva mitocondrial, porque desde Eva existe esse DNA, tá? E esse DNA vai ser repassado aí para os filhos e para as filhas, então para todos, o DNA mitocondrial. Não esqueçam isso. E ele é bastante importante, certo? Junto com o núcleo que tem toda a informação genética. Então guardem aí essa informação. No caso de outra aplicação da engenharia genética, a gente tem aí o exame de DNA ou teste de DNA, como preferirem. O mais comum a gente escutar é exame de paternidade, tá? Que a gente vê aí nos programas, né? Quem é o pai, a mãe tem a dúvida e tem aquela confusão, né? Para se descobrir uma coisa que é bastante simples até, o exame de paternidade, tá? Então, normalmente se faz esse exame quando se tem dúvida de quem é o pai ou quando morreu algum familiar e você nunca foi, vamos dizer assim, reconhecido. Então, você tem esse acesso ao exame de paternidade, que é feito por empresas, né, credenciadas ou órgãos credenciados aí, tudo certinho. Também o exame de DNA é muito utilizado durante a perícia criminal, as investigações forenses, né? Por exemplo, quando eu quero, no Brasil não é tão hollywoodiano, né, como a gente vê nas séries e nos filmes, mas, por exemplo, houve um crime no local, eu recolho o sêmen desse local e aí eu vou atrás dos suspeitos, né? Através do sêmen e do DNA dos suspeitos, né? Nessa amostra de DNA eu consigo aí comparar o material. Amanda, só serve aí o sêmen? Não, tá? Pode ser aí saliva, resto de saliva, tá? Sangue, pode ser também um fio de cabelo. Então, há algumas amostras que são interessantes de se utilizar durante uma investigação aí criminal para a comparação dos perfis de DNA. Lembrem aqui que esse exame de DNA a gente chama de DNA fingerprint, que seria uma impressão digital, tá? Então lá eu vou ter todos os fragmentos de DNA
e esses fragmentos eles estão aqui representados por essas barrinhas pretas, a gente chama que seria um código de barra, tá? E aí a gente compara entre os indivíduos, entre os suspeitos, entre os pais e o filho, tá? Ou entre espécies, no estudo aí de comparação de espécies, né? No estudo evolutivo. Então, é muito interessante essa técnica e está sendo cada vez mais comum, né? A gente utilizá-la para resolver problemas que antes eram muito questionáveis, né? Hoje em dia, a gente faz ali o teste de DNA, tem certeza ou não do que se está investigando, né? E estudando. Beleza, gente? No exame de DNA, a gente utiliza essa ferramenta que são as enzimas de restrição, ou as endonucleases, como eu falei anteriormente, que é uma enzima de corte. Elas são bacterianas, tá? E aí elas cortam em locais específicos, em locais que eu queira, o fragmento de DNA, né? O DNA. E aí faz fragmentos menores, até a gente conseguir juntar esse material, tá? Por meio da DNA ligase, que é uma enzima, tipo uma cola. Então um corte e cola, tá? Corte e costura ali. E aí procurar, né, estudar um novo organismo, um novo indivíduo, tá? Dentro do exame de DNA, reparem aqui, eu tenho um exemplo, tá? Aqui, eu tenho o filho, a mãe não sabe ainda quem é o pai, tem 2 suspeitos, tá? Tem o pai 1 e o pai 2. Reparem o seguinte, tá? Esses fragmentos de DNA, eles se separam em faixas, de acordo com a carga e o tamanho. Esses fragmentos aqui, essas linhazinhas, estão sendo representadas nessa figura aqui. É um exemplo, né? Quando ele correu no gel de eletroforese e no gel de agarose, na máquina de eletroforese, que é uma técnica, tá? Numa cuba elétrica, na verdade, a técnica é eletroforese, e aí eu comparo os fragmentos de DNA. Então, nesse exemplo aqui, lembrem que o filho ele tem metade, 50%, né, do material genético da mãe, da informação genética da mãe, e metade dos outros 50% do pai. Então, ele tem que ter fragmentos de DNA que sejam coincidentes com o pai e com a mãe. Então, aqui o que acontece? O filho ele tem 3 fragmentos, tá? E a mãe tem 2. Aí você vai dizer, quem é o pai, Amanda? É o 1. Gente, reparem que não pode ser 1. Por quê? Porque o fragmento, o primeiro e o segundo do filho, ele pode ser vindo da mãe, sem problema nenhum, tá? O que vai diferenciar aí para ele é o terceiro fragmento, o último, que é do pai 2, que tem igual. Então, quem é o pai aí de verdade? Seria 1 ou 2? O 2, porque ele tem essa informação genética. Beleza? Bem simples assim. Agora, é claro, né? Nas questões estão mais elaboradas, tá? No caso dos transgênicos, que é uma outra aplicação dentro da engenharia genética, ela é a manipulação genética de organismos. Agora, percebam que é diferente de organismos geneticamente modificados. Por quê? Um organismo geneticamente modificado, ele tem a introdução de um gene da mesma espécie, tá? Ele pode ter aí um silenciamento do gene, uma inativação, tá? E aí o que acontece? Eles são cisgênicos porque estão na mesma espécie. No caso dos transgênicos é a inserção do DNA de um organismo em outro organismo, tá? E aí são transgênicos, diferentes espécies. Então parte do material genético de um organismo é retirado e colocado junto ao material genético de outro organismo. Espécies diferentes. Entenderam aí mais ou menos como funciona, né? Organismos geneticamente modificados e transgênicos, beleza? O que é que acontece aqui na transgenia? Utiliza as enzimas lá de restrição, as endonucleases, tá? Que cortam o DNA em pontos específicos. Esse DNA, ele, quando cortado, ele vem com uma cola, existe uma cola que a gente chama, que é a DNA ligase, uma enzima, e aí cola o fragmento de DNA nos pontos específicos que foram cortados. E aí a gente tem a produção de um DNA transgênico, que é aquele DNA que foi modificado, tá? Com aquela sequência que eu queria específica. Reparem lá que a sequência no DNA circular era a CG. Quando eu cortei nesse fragmento, né, a CG, eu introduzi o DNA transgênico, eu fiz um novo DNA, né, um novo organismo, e aí eu tenho aí a introdução no final do ACG.
Beleza, então, nos transgênicos, a técnica de DNA recombinante, eu utilizo aí uma das ferramentas que é a enzima de restrição. Seria um corte-cola, né? Corte-costura, vamos dizer assim, de DNA. Tem duas técnicas também que são bastante recentes, tá? Que são a biobalística, que já foi comentada em algumas provas também, e é interessante a gente trazer e conversar sobre ela. Na biobalística, o que acontece é que os fragmentos de DNA, né, são colocados em partículas de ouro. E aí a célula atira para a célula, na célula, né, para que a célula incorpore esse DNA. Então, o que é que acontece? Eu tenho um fragmento de DNA, as partículas de ouro são lançadas, né, na célula, e aí essa célula ela vai incorporar, vai introduzir esse DNA, certo? É uma técnica mais cara, mas é bastante interessante, dependendo aí do uso que for feito nas pesquisas científicas, tá? E tem uma técnica bastante recente, que é a CRISPR-Cas, ou CRISPR-Cas, como quiserem. A mais conhecida é a 9 ou 9, tá? E é um sistema de defesa das bactérias, que elas cortam o DNA viral que ligou ao DNA dela próprio. O homem, isso a bactéria já faz normalmente, né? E o homem conseguiu aí fazer essa manipulação, tá? Isso é bem interessante, principalmente quando a gente trata de doenças de cura, né? É a primeira vez que foi feito e foi documentado essa técnica, foi aí no DNA do HIV, tá? Que aí fez com que retardasse um pouco a doença no paciente, tá? Com essa técnica. Também já foi feito em câncer de pulmão, DNA do câncer de pulmão. Então é bastante interessante a técnica quando a gente trata de doenças e de repente retardar essas doenças por um longo período ou um período mais específico, certo? Então essas técnicas podem de repente aparecer aí, você já tem uma ideia do que é que se trata, beleza? E nas provas, Amanda, como é que aparece? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nessa questão do Enem, ele diz aqui que a identificação de um rapaz, para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, que são pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para diminuir aí, né, as dúvidas. Então, o que é que acontece? Para identificar o corpo, os peritos eles devem verificar se há homologia, né, se há aí coincidência, vamos dizer assim, comparação entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Lembrem lá que o DNA mitocondrial, gente, eu falei, tem a origem materna, né, a origem matrilínea. Então, ele vem da mãe. E é interessante essa questão para lembrar aqui que em investigações criminais normalmente se utiliza um DNA mitocondrial, porque já aí elimina qualquer tipo de dúvida, caso tenha, tá? Então é interessante o uso do DNA mitocondrial em investigações criminais, né? Investigações forenses aí. Então, o DNA mitocondrial do rapaz ele tem que ser homólogo a de quem? Do pai, letra A, do filho, letra B, da filha, letra C, avó materna, letra D, ou avô materno, letra E. Pense aí, o DNA mitocondrial, a origem matrilínea. Então, vocês já sabem a resposta, né? É a letra D. Então, ele tem que ter a homologia lá com a avó materna, porque na linha evolutiva é a mais próxima, né? É a origem dela. No caso do filho e da filha, se fosse uma pergunta relacionada aos filhos, aí se diria ou da avó, da bisavó no caso, ou da mãe, né, deles. Então, sempre pense nessas informações, vamos dizer assim, essas peculiaridades, tá? Porque aí vão te ajudar nas resoluções das questões. Próxima questão. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis e ora desfavoráveis. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie,
passa a apresentar novas características e aí ele é um organismo geneticamente modificado, tá? Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte era um dos pintores surrealistas mais importantes e deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre transgênicos, qual das obras você escolheria, né? Estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico. Lembrem o seguinte, tá? Quanto à transgenia, é uma técnica, não se tem o que discutir. Quanto aos alimentos transgênicos que chegam na nossa casa, por exemplo, é um caso a se pensar no sentido da questão dos agrotóxicos, tá? Então, a transgenia não se discute a técnica, e sim o futuro da técnica em relação principalmente aos alimentos. Outra coisa é que a transgenia nada mais é do que a inserção de DNA, né, de fragmento de DNA do gene em espécies diferentes. Então, observando aqui as imagens, qual que seria aí uma coisa bem diferente, né, do que seria o transgênico? É a letra B, né, gente, que tem aí metade de um peixe e metade de uma perna de uma pessoa, de um ser humano. Beleza? E aqui, ó, o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência, letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, ou seja, do aumento de DNA, tá? Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, aqui a resposta correta é a letra E. Lembrem aí, transgenia e DNA recombinante, sempre juntos, tá? Por último aqui, ó, o Instituto de Pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma mycoides começou a gerenciar a célula produzindo suas proteínas. Então aqui, a importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a resposta aqui, gente, é a letra D. Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e biocombustíveis. Lembrem aí de transgênicos, a insulina humana, tá? Que passa aí pelo processo, muito utilizado pelos diabéticos. Beleza? Então, na aula de hoje a gente falou um pouco sobre as aplicações, né, na engenharia genética, que incluem a transgenia, os transgênicos, né, os clones, a clonagem, e também falei um pouco sobre células-tronco com vocês, enzimas de restrição e teste de DNA. Beleza? Então, qualquer dúvida, gente, interage aí, manda um e-mail, fala no Instagram e a gente se encontra na próxima aula. Até logo!